pessoal, hoje nós iremos falar sobre a biotipologia e essa primeira aula sobre esse assunto vai introduzir essa linha de raciocínio, essa linha de ideia, para que depois em outros vídeos, outras aulas a gente traga cada biotipo em específico. Então, nessa aula introdutória é importante estar falando que a biotipologia ela é uma especialidade da medicina tradicional chinesa que estuda os tipos humanos. Então a biotipologia, ela consegue, através de uma avaliação física, buscar a origem do problema, a origem do desequilíbrio energético do paciente. E eu lembro sempre, a partir ou amparado por essa especialidade, que a origem dos nossos problemas, a origem dos nossos desequilíbrios se dá no nosso temperamento. Quer dizer, o nosso temperamento, que somos nós mesmos, né, ele vai alterar a partir da minha vontade a forma de eu pensar. Então, quando eu começo a pensar, a ter pensamentos ou buscar ideias por um caminho torto, um caminho desequilibrado, eu vou produzir um desequilíbrio. Desta forma, a acupuntura, quando ela busca o amparo da biotipologia, ela consegue tratar essa causa. Qual a causa? A causa do modelo do seu pensamento. Então, ela mexe na estrutura da forma que você pensa. Então ela vai equilibrar estruturas energéticas do seu temperamento para que você altere, mude a forma de pensar. Então eu vou dar um exemplo. Se você tem um nível de ética atrasado, negativo, que você tem através das suas intenções pensamentos negativos, você deseja o mal para as pessoas, isso, gente, é feito de forma talvez até inconsciente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, numa comunidade, numa sociedade que sempre prezou o mal antes do bem. Por mais que a gente ache que não, mas é uma realidade a gente pensar assim. Se não fosse assim, não tinha mais gente doente do que saudável. Pense bem sobre isso. Mas bem, então, se nós temos um nível de lucidez baixo, que envolve essa condição da intenção negativa, você sempre vai produzir doença. As doenças ou as psicopatologias, o fundo inicial delas é a partir do modelo de pensamento errado. E o que a biotipologia vai fazer ao nosso favor em relação a esse assunto? Ela vai determinar um possível caminho desse pensamento. Quer dizer, a biotipologia me dá capacidade para que a gente possa fazer uma avaliação física específica, determinando a partir desse tipo físico em qual elemento esse indivíduo se encontra, e a partir desse elemento, a partir dessa caracterização, eu consigo tratar aquele elemento e até mesmo auxiliar possíveis desequilíbrios em relação à sua manifestação, de forma a orientá-lo de que aquilo está errado e que ele pode fazer isso. Um exemplo clássico que eu sempre dou nessa condição é, por exemplo, o elemento metal, que é insatisfeito, é um cara que não agradece ninguém, é um cara que é ingrato, e porque está desequilibrado, pois ninguém o reconhece, então ele acha que o mundo é cinza. Agora, quando você limpa esse cara com acupuntura, exercício físico, fitoterapia, ele vem para o lado contrário, ele já começa a agradecer, ele já começa a desenvolver capacidade para que ele tenha a gratidão. Então, a acupuntura, que a gente chama aqui de acupuntura do bem, ela tem esse objetivo: tratar a causa a partir dessa especialidade de biotipologia. A biotipologia consegue, o estudo dela consegue nos ofertar formas de diagnóstico bem certeiras, e essa forma de diagnóstico que eu considero a principal é a avaliação física. Então, em 2006, eu desenvolvi um método de avaliação de porcentagem pelas partes do corpo. Então, cada parte do corpo tem uma porcentagem em específico, para que a gente tenha um extrato final bem limpo e bem original, para que a gente não erre aquela origem. Então, a partir desse extrato, a partir dessa avaliação que me fornece esse extrato, né, eu consigo determinar as maiores características temperamentais deste paciente, jogando ou determinando um elemento em específico. E esses elementos, né, água, madeira, fogo, terra e metal, eles têm características peculiares que vão formatar a individualidade de cada um. E eu tenho agora que lembrar a todos, a importância da biotipologia vem
para preencher um dos principais paradigmas da medicina tradicional chinesa, que é o tratamento, primeiro, da raiz do problema, e quando você trata a raiz do problema, você trata a individualidade do ser. Pois cada um tem uma carência em específico, cada um vibra de uma forma diferente. E esse padrão vibratório, que vem lá do seu temperamento, da sua vontade própria e das suas intenções, eu consigo equilibrar a partir da medicina tradicional chinesa, utilizando principalmente os vasos maravilhosos. Aqui na nossa escola, e a forma que eu lido com a acupuntura, eu determino muita importância aos vasos maravilhosos. Eu percebo que a maioria dos colegas ainda não entendeu a importância dos vasos maravilhosos, porque ainda é cheio de histórias de que quando punturo os vasos maravilhosos eu perco energia ancestral. Isso não acontece, tá? Eu apenas vou mexer na energia ancestral e vou reorganizar essa energia para que a cura venha mais rápido. Então, uma revisão bibliográfica que eu fiz nos anos de 2011, 2012, 2013, eu trago muitas ideias para renovar essa matriz, né, de raciocínio, que é europeia. A acupuntura europeia traz essa matriz de raciocínio, dizendo que os vasos maravilhosos vão desgastar energia ancestral, então não se deve usar. Eu utilizo, e ao contrário do que a maioria pensa, a utilização não desgasta a energia ancestral, e inclusive eu utilizo para tratar o biotipo. E quando você utiliza os vasos maravilhosos, onde mexe na energia ancestral e você trata o biotipo, o paciente recupera mais rápido e vai recuperar onde? Na origem da causa do problema, que é a forma que ele tem de pensar. Então entendam bem, um paciente chega com uma queixa física, você tem que saber, enquanto acupunturista tradicional chinês, você tem que saber que a queixa física nada mais é do que uma manifestação de um desequilíbrio orgânico, e um desequilíbrio orgânico nada mais é do que a manifestação de um desequilíbrio energético, e um desequilíbrio energético nada mais é do que a manifestação de um desequilíbrio psíquico. E um desequilíbrio psíquico vem por falta de lucidez. E aí é onde nós vamos atuar na biotipologia, quer dizer, se o cara é madeira, eu vou tratar o elemento madeira, porque a partir do tratamento desse elemento madeira, eu vou melhorar a forma dele pensar, e esse efeito cascata ele vem de forma contrária. Então melhora a lucidez, melhora o aspecto psíquico, melhora a energia, melhora o sintoma físico. E aqui então eu determino o seguinte, para fechar essa aula inicial. Sintoma físico nada mais é do que um sinal de um desequilíbrio emocional. E você trata esse desequilíbrio emocional a partir do momento em que você entende a biotipologia e você entende os vasos maravilhosos. São conceitos muito importantes para você que quer sobressair no equilíbrio ou ao equilíbrio, fornecendo equilíbrio ao seu paciente. Então, se você é acupunturista, quer sobressair fornecendo equilíbrio ao seu paciente, trate a causa. E essa causa é tratada com um vaso maravilhoso. Então, por enquanto, nesse primeiro vídeo, é isso que a gente queria passar, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também fazer os seus comentários, críticas, posicionamentos, sejam positivos ou negativos, tudo aqui a gente leva para o melhor lado, que é o lado do crescimento. Se a crítica servir, pegamos pra gente. Se não servir, paciência, a vida segue e a gente agradece mesmo assim, tá certo? Não se esqueçam, então, de se inscrever aqui, ó, no nosso botão ao lado. E lembrando que essa aula, né, de biotipologia, ela tem uma sequência. Então nós temos aí outros vídeos no nosso playlist contando a história de cada elemento madeira, metal, terra, fogo e água, tá certo? Então, até mais, até o próximo vídeo e um grande abraço.